E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, com convite da Cineflix, eu trago a crítica do filme Mickey 17, obra dirigida por Bong Joon-ho. Imagina você ter um filme que é dirigido pelo diretor de Parasita, que conta com Edward de Crepúsculo, o Incrível Hulk, Glenn de The Walking Dead e a mulher do filme Hereditário. Pois bem, isso aí é o que a gente tem em Mickey 17. E sendo bem sincero, eu acho que esse filme ele é um forte candidato a concorrer ao Oscar de 2026. E aí você pode até dizer assim, Iago, então esse filme eu já vi que é um filme cabeça, eu já vi que é um filme chato, que os filmes que concorrem ao Oscar, eles são, na sua maioria, chatos. Eu confesso que eu também concordo com isso aí, que eu acho que muitos dos filmes que concorrem no Oscar são filmes meio chatos. Mas eu garanto pra vocês que Mickey 17 é tudo menos um filme chato. Isso porque essa obra, galera, ela vai misturar elementos muito interessantes. A gente vai ter uma boa ficção científica recheada de muita comédia ácida e, claro, que com uma boa, mas uma boa dose de crítica social, que já é uma marca registrada de Bong Joon-ho. No filme a gente vê que Mickey, depois de pedir um dinheiro emprestado para um agiota, ele acaba não tendo como pagar essa dívida e aí decide fugir do problema. E como é que ele faz isso? Ele vai se alistar para uma expedição que procura colonizar um novo planeta no espaço. Só que aí o que acontece é que tem muita gente na fila para poder ser aceita para essa expedição. E aí ele tá desesperado em não ser aceito. Então o que é que ele faz? Ele decide se candidatar a um papel que ninguém quer, que é o papel de descartável. Onde o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser submetido a diversos experimentos, muitos deles extremamente dolorosos e que no final das contas vai causar a sua própria morte. Quando ele morre, uma nova versão dele é impressa em uma máquina 3D e aí as suas memórias, os seus sentimentos são todos carregados nessa nova cópia aí que foi feita. E aí, 17 Mickeys depois, a gente tem o Mickey 17, que passa por uma experiência e todo mundo acha que ele morreu. Só que alguma coisa acontece e o Mickey 17 ele não morre. E aí, quando ele retorna às instalações, que ele deita na caminha dele, ele se depara com uma coisa que ele não esperava. Ele se depara com a cópia do Mickey 18. E aí, meus irmãos, qual é o BO? O BO é que não podem existir duas cópias ao mesmo tempo, porque se isso acontece, tem que eliminar todas as cópias em prol de uma questão aí científica que é explicada no filme. Então, o BO vai começar todo a partir daí, a partir da existência desses dois Mickeys que precisam ficar em segredo, mas ao mesmo tempo precisam lidar com o papel de ter que trabalhar em um tipo de profissão que é extremamente letal. E assim, cara, existem vários pontos que eu achei muito interessantes nesse filme, e eu acho que o primeiro deles, e que eu acho que é um ponto muito importante para poder decidir se a gente vai apostar o nosso tempo na história ou não, é a forma como a narrativa ela é contada. E eu acho que a narrativa desse filme aqui, a forma como o Joon-ho ele desenvolveu a trama dessa história, como ele foi contando essa história, foi de uma forma muito agradável, muito prazerosa. É um filme muito palatável. Então é um filme que ele vai conduzindo o espectador do início ao fim, passando por todas as etapas de formas bem interessantes. Então é um filme que ele não tem nenhuma parte que seja chata, nenhuma parte que seja monótona, nenhuma parte que seja parada ou que seja relevante. Muito pelo contrário, eu acho que todos os elementos narrativos que foram incorporados nesse filme são elementos interessantes e que só agregam essa trama. Para que assim, né, no começo do vídeo eu falei que existe aí uma galera de peso aí nesse elenco e vamos começar falando sobre Robert Pattinson, que é impossível com a atuação de Pattinson você não se envolver e você não sentir um carisma por Mickey, porque é um personagem muito, mas muito divertido. O Pattinson, ele tem uma competência técnica muito interessante aqui nesse filme, ele mostra um outro lado dele. Eu acho que a ideia do Mickey, a ideia do Mickey ter sido elaborado é para poder representar nós, o povão, as massas. E aí você pode estar perguntando, Iago, e de onde foi que você tirou isso? De que embasamento teórico você tirou isso? Fonte vozes da minha cabeça. Então assim, se na minha cabeça isso fez sentido, pra mim é o que vale. Então o Pattinson, ele consegue fazer com que a gente meio que se veja ali naquele Mickey de uma forma engraçada, divertida, meio estabanada. E eu acho que nesse filme aqui, Pattinson, ele consegue fazer uma coisa ainda mais interessante, que é o quê? A voz de Robert Pattinson nesse filme, ela tá sensacional. Por isso você precisa assistir o filme no áudio original, assistir o filme legendado. Só assim pra poder você ver a modulação de voz que ele faz. Ele faz esse tipo de voz, que é uma voz de uma pessoa totalmente lesada, mas isso cabe muito com o personagem, combina muito com o personagem, e eu acho que isso faz com que uma nova camada desse personagem seja adicionada por conta desses elementos que Pattinson trouxe pra mesa. Só que aquilo que eu disse, não adianta a gente ter um filme com um personagem forte, né, um bom protagonista, e a gente não ter um antagonista que seja forte o suficiente, porque aí senão o filme ele fica meio que desequilibrado. E aí a gente tem, meus amigos, Mark Ruffalo, que vai entregar um vilão que é
muito, mas muito bom. Ele é deliciosamente insuportável, deliciosamente caricato, porque se a gente tem um protagonista caricato, a gente precisa ter um vilão caricato, senão não ia casar muito bem, porque a história, ela é uma história caricata, ela foi feita pra ser assim. E Mark Ruffalo, ele consegue fazer isso muito bem, porque ele consegue ser a perfeita mistura entre vários políticos ditadores que a gente já viu ao longo da história. O próprio diretor, Bong Joon-ho, ele disse que esse personagem de Mark Ruffalo foi baseado não em uma pessoa só, mas em vários políticos, em vários ditadores ao longo da história. Inclusive, teve a maior treta aí na internet, porque disseram que o personagem de Mark Ruffalo foi baseado em Donald Trump, né, que é o presidente dos Estados Unidos, e ele falou que não foi baseado em Donald Trump especificamente. Mas convenhamos, galera, tem muitas, mas muitas similaridades. Assim, todas as coisas toscas que Trump faz, esse personagem faz, só que de uma forma ainda mais tosca. Então eu acho que esses dois elementos, eles foram muito bem elaborados, sabe? Além da narrativa ter sido muito bem elaborada, tanto o protagonista quanto o antagonista, eles foram muito bem feitos a esse ponto de conseguir trazer essa coerência pra história. Eu acho que esse filme, ele, no final das contas, ele consegue ter um combo interessante, que é uma boa narrativa, com bons personagens, com boas atuações e, claro, com um diretor que conseguiu ter elementos, assim, muito interessantes. A fotografia do filme é muito bonita, os planos de filmagem desse filme são muito bem feitos, então a forma como o Bong Joon-ho, ele dá vida à visão dele dessa história é muito bem feita, é muito competente. E por isso, galera, eu e Iago dou 4 almofadinhas pra esse filme, porque foi uma experiência muito, mas muito divertida por todas essas coisas aí que eu falei. Eu acho que Mickey 17 é um filme interessante, porque ele é um filme caótico, ele é um filme conturbado, mas ele é um filme engraçado. Eu acho que esse é o ponto do filme, eu acho que esse é o grande feito, é você conseguir trazer esses elementos de crítica social, elementos que refletem a atualidade, mas sem perder o riso, sem perder a ironia, sem perder o sarcasmo, porque isso torna a experiência mais divertida. Então, se você quer assistir esse filme, porque eu acho que vale a pena ser assistido no cinema, pra você ter a imersão do cinema, assista com áudio original, porque você vai conseguir ver essas modulações de voz que são um grande foco desse filme, são um ponto muito positivo e que vale a pena, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!